Olha só, John Wick 4 foi lançado essa semana e tá fazendo um sucesso muito grande, já é um sucesso de bilheteria, são 250 mil dólares já de arrecadação. E toda vez que tem um filme como esse, eu vou no cinema conferir. Não é um estilo de filme que eu gosto, esse filme geralmente é um filme de ação e tal, mas que tem uma narrativa muito frágil. Mas todo filme que é um sucesso de bilheteria, eu gosto de assistir porque se muitas pessoas gostarem, alguma coisa boa tem no filme. Eu acho que a gente não pode ter aquela arrogância de achar que só filme aclamado pela crítica que é bom. E aí, antes de ver o John Wick 4, eu fui ver o John Wick original, o De Volta ao Jogo. E assim, eu assisti com a melhor da boa vontade. O protagonista é interpretado pelo Keanu Reeves, que é um ator que eu gosto muito, mas o filme é ruim demais. É assim, é impressionante como é que o filme é ruim. Ele acerta algumas coisas. Primeiro é na escolha do ator. Escolher Keanu Reeves, né, evocou de novo o Neo de Matrix, né, fez lembrar muito daquela cena que ele passa pelo detector de metais, tira todas aquelas armas no Matrix original. É uma coisa legal da gente rever isso. A questão é que no Matrix tinha toda uma narrativa muito bem construída pra gente torcer pelo Neo, pra gente entender as motivações do Neo e tá lá envolvido com o que tá acontecendo. No John Wick, meu Deus do céu, é assim, a gente fala muito em furo de roteiro, mas nesse filme não dá pra falar de furo de roteiro, porque a regra é o furo, né? A impressão que eu tenho é que a produção chegou e falou assim, olha, vai ter que ter uma cena com carro, vai ter que ter essa frase de efeito, vai ter que ter luta com um relâmpago atrás. E aí depois eles ficaram montando um roteiro, tentando amarrar tudo isso num roteiro mais ou menos, e tocou o filme pra frente, porque eu pelo menos desisti de tentar acompanhar a narrativa do filme e fiquei olhando mais para cenas de ação, para a coloração do filme, para a atuação, que inclusive é legal, as cenas de ação estão bem feitas, a parte técnica, visual, tá bem legal. E outra coisa que faz esse filme ser ruim demais, que é até case aí pra gente ilustrar bem como é que isso funciona, se chama o benefício do protagonista. É aquela coisa assim, tudo favorece o protagonista. É assim, tudo que o protagonista faz dá certo. Ele tem sorte em absolutamente tudo e todo mundo que é coadjuvante, as coisas acontecem da pior forma possível. E esse privilégio do protagonista, ele acontece quando a gente sabe que a coisa vai dar certo simplesmente porque tem um dos protagonistas na cena. A gente sabe, por exemplo, que aquele vilão não vai morrer naquela parte do filme, porque não chegou no final do filme e não chegou na hora dele morrer. Porque se o cara morrer, o filme acaba. Isso acontece em absolutamente todos os momentos em John Wick. É uma coisa assim que chega a ser chocante. É legal quando a gente compara, por exemplo, esse filme com Game of Thrones, por exemplo, que inclusive o ator que interpreta um dos personagens principais do John Wick, ele interpreta também o Theo Greyjoy na série Game of Thrones. Na série Game of Thrones, você tem um desenvolvimento de personagem tão bem feito e uma narrativa tão bem amarrada que aqueles personagens estão sempre em risco. Você tá sempre torcendo, você tá sempre aflito, você tá sempre envolvido com a cena. O John Wick é exatamente o oposto. Você sabe que a coisa, por mais que ela seja desfavorável, você sabe que vai dar certo, você sabe que ele vai se safar de um jeito surpreendente, ou que um vilão que é mal pra caramba, que não tem amor, tem um coração de pedra, que é um cara que não tem amor, inclusive, nem pelo filho, né? Você sabe que quando ele vê o protagonista que tá matando toda a legião de assassinos dele, tá destruindo a vida dele, você sabe que quando ele tiver esse personagem amarrado lá só pra ele dar um tiro, ele não vai dar o tiro. Então, assim, é um filme que, pela violência e pela classificação e tal do filme, a gente vê que não é um filme pra criança. Mas se você olha pelo nível da narrativa, da construção dos personagens, parece que é, entendeu? Parece que é um filme pra infanto e juvenil. Então, é um filme muito ruim. Eu vou assistir o 2, o 3, pra ver o 4, porque deve ter acontecido alguma revolução no meio dessa série, para as pessoas estarem gostando, falando tão bem de John Wick 4. Mas esse primeiro, meu Deus do céu, não vale nada a pena.